falar antes do O que é Deus pra você? O que é Deus pra mim? Claro, Exato. Sim. Eu tenho Deus pra mim como meu criador, como o criador de todas as coisas, como criou o universo e tudo mais, todas as coisas. E ele criou o ser humano, e isso inclui a mim, para um relacionamento. Deus criou para conversar, para estar junto com as pessoas e tal. E aí, ao longo da existência da humanidade, aí que entra naquela história do Adão e Eva, acho que não sei se vocês já ouviram, do fruto claro. e tal. Aí aconteceu isso, o ser humano, ele tinha um relacionamento com Deus. Sempre o ser humano foi criado para se relacionar com Deus, para conversar e tudo mais. E aí aconteceu toda a queda lá de Adão, comeu o fruto proibido e tal. E aí, em resumo, entrou toda a maldade, tudo de ruim, velho. Porque automaticamente do ser humano estar longe de Deus, tudo que Deus é bom, velho, entrou tudo que é contrário de Deus ao mundo, velho. Entrou toda a maldade, tudo mais, tudo isso que a gente vê é reflexo de algo que aconteceu lá atrás. Entendo. Mas como você vê... Não, é que eu tô... sim. Eu vou chegar... Porque quando você vai falando, eu já fico pensando... Por exemplo, eu já tô aqui, eu quero te perguntar se eu só quero falar o seguinte, eu não sou o teólogo da vida, eu falo do que eu vivo, tá ligado? Claro. Do que é Deus pra mim, eu sabe, quero dizer velho? que eu acho muito importante Deus também, tá ligado? Até porque eu era um cara ateu, tá ligado? Ateusaço, eu não acreditava em Deus. E esquerdista. E esquerdista, exato. E aí, cara, eu entendo a pessoa que não acredita em Deus, tá ligado? Uhum. E eu entendo o processo, o raciocínio dela, e faz sentido pra caralho não acreditar em Deus a primeiro momento. Claro. Porque... Cara, eu cheguei a virar pros meus pais, mas eu falei, mano, eu não acredito em Deus, chega de fazer isso. Eu fui buscar Deus quando eu tava... Voltando um pouquinho antes, quando eu entrei muito no fundo do poço, velho. É isso, Quando você olha, o meu fundo do poço foi, tipo, a vida ter perdido sentido. Porque não era dinheiro, não era fama, não era, velho, não era ter coisas, velho. Isso não é viver, velho. Não é, exato. Só que as pessoas colocam muito viver em cima disso. Aí quando você começa a viver o que as pessoas falam que é viver, você fala, não é isso não é vida, velho. Você tem toda a razão, isso daí eu já... Isso não é vida, velho. Não é. E as pessoas vivem correndo atrás disso. Isso é vício. As pessoas, tipo assim, eu creio que grande parte das pessoas estão correndo atrás disso. Quando elas chegarem a ter isso, elas vão ver que não é isso a vida, velho. Total. Só que enquanto elas não têm, elas vão gastar o tempo vivendo, vão buscando... perder tempo, né? Só que, de certa forma, pode parecer meio escroto a pessoa que vive isso falar, porque, não, ele vive isso, ele não tá na minha realidade e tudo mais. Não, pra mim vai ser diferente. Cara, no final das contas, você vai chegar todo mundo vai chegar no mesmo vazio, velho. É aí que você tem que encontrar algo que preenche o vazio. E na minha vida, Deus é o único que preenche o vazio, velho. Não, eu entendo. E eu acho que a gente precisa ter uma filosofia dentro de nós de tipo, por que nós estamos aqui nessa terra? Né? Não é tipo, foda-se. Foda-se não basta pra mim, tá ligado? Não basta foda-se. Eu tô vivo durante mais 60 anos, eu não consigo viver com essa dúvida foda-se na minha cabeça, tá ligado? Se for foda-se, então foda-se. Então vamos viver no foda-se, porra. O que é certo ou errado? Se esse for o estilo de viver, mano, o que é isso? Exato, o que é tudo qualifica... muito relativo, é tudo subjetivo. É difícil ver assim. Eu piro, você pirou, todo mundo piraria. Por isso que eu acho que Deus é importante. Se uma pessoa não viva nesse estilo de vida, qual o sentido dela continuar? Se ela morrer hoje ou morrer daqui 100 anos, por que isso vai fazer de diferença, entende, velho? Se ela tem essa visão de vida. Mas por isso que... Exato. Deus veio... Vai viver uma vida por prazer só. E só prazer e foda-se o resto. Prazer, luxúria... Isso é vazio, velho, no final das tudo no momento, tudo... Só o momento. É tudo pra satisfazer, pra ter o máximo de ganho pessoal possível, né? Não é uma parada assim? Mas e no final, isso pra quê? Pra quê? Você vai deixar uma história podre, né? No final pra nada. Eu penso sobre história. Eu penso que a minha vida é uma história, tá ligado? Essa é a minha visão. Eu tô construindo uma história. E a minha história tá começando. Tá no final do começo. Tá no final do começo. 28 anos já, né? Já não tá eu já comecei o meio já, tô no meio. E ó, o cabelo branco, que meio, nada. Tá um terço no mínimo. No máximo. Bom, e aí eu vejo essa construção da história. E eu quero que a minha história seja uma história que eu goste de ler, tá ligado? Uma história que eu vou ler essa história e falar, puta, que história foda, cara, essa foi uma história foda. Eu quero ter essa história. Pra mim, essa é a vida. E eu acho que Deus... Ter essa vida precisa de um grau de sorte, tu não acha? Ter essa história pra contar? Não acho.
Eu acho... Todo mundo tem sua história, Porque essa história velho. não significa as suas conquistas, tá ligado? É, mano, todo mundo significa tem sua história. quais foram as qualidades das suas decisões, dado ao que... As suas... dado a posição que você estava na hora que você deve tomar elas, entendeu? Eu acho que o cara pode viver na miséria a vida inteira e ter uma história linda pra caralho, tá ligado? Pode mesmo. Que eu adoraria ter essa história. E o cara pode ser rico pra caralho e ter uma história que todo mundo lê e vomita, tá ligado? E o cara foi rico, o cara teve luxo, o cara transou com várias mulheres bonitas e a história do cara é um lixo, tá ligado? Pra mim é isso que importa. E eu acho que vem do que você fala. E na minha opinião, eu acho que, tipo, é uma outra metáfora. Tá, sim, mano. Talvez. É. Que quer entender que, tipo, não importa o material que a gente... Não importa o quanto dinheiro você tem no banco, ou eu tenho no banco, ou o Igor tem no banco. Cara, coisas não definem pessoas, velho. É isso, mas mano. é difícil as pessoas chegarem a essa conclusão, né, igual você falou. Porque, Demora. mano, você não é o que você tem, velho. Se você qualificar as pessoas pelo que elas têm, mano... pra mim, isso é muito mas fútil. a maioria das pessoas fazem isso. isso. É fútil você qualificar uma pessoa pelo que ela tem. Cara, o que a pessoa é, velho? O que a pessoa é, mano? O ser é muito maior do que o ter, Também velho. também Só acho. que as pessoas estão mais preocupadas com o ter do que o ser, É porque velho. o ter é fácil mostrar, cara. Mas, mano... É fácil mostrar o ter, tá ligado? Você chega lá com um carrão, com Audi TT, você mostra o teu ter, tá ligado? Mas deixa eu te falar, as pessoas que querem se mostrar pelo ter é porque elas não sabem quem elas são. Porque a partir do momento que você sabe quem você é, quando você sabe sua identidade, você não se negocia, velho, com coisas, velho. Identidade é muito maior do que coisas. E aí, vamos lá, voltando, o que é Deus pra mim, velho? Deus é o que me dá a identidade. Deus é o que me dá a identidade de saber quem eu sou. Porque ao olhar pra Deus, eu me vejo, velho. Faz sentido. E daí, isso aí. ao olhar pras pessoas... E quando eu me vejo, eu começo a olhar pras pessoas e falo, mano, se eu me vejo assim, e todos nós somos iguais, a maneira que é o meu reflexo no espelho, são todas as pessoas, velho. São as pessoas... Elas ainda talvez não sabem quem elas são, assim. Só que elas são... Todo mundo é alguma coisa, né? É, mano. Claro. Na verdade, o que é... E Deus, pra mim, ele é uma afirmação, velho. Ele diz... Não é sobre o que eu acho que eu sou, ou o que as pessoas dizem do que eu sou, ou o que o meu pai diz sobre mim. É o que É o que Deus diz sobre a minha vida, velho. Se Deus... E é muito legal, porque quando eu falo disso, de descanso e tudo mais, Deus, pra mim, ele é um pai. Ele cuida, velho. Ele me chama de filho amado, ele vira pra mim e me chama de puro, santo, inculpável, perdoado. Eu tenho um relacionamento com ele. Por que que você tem essa visão de Deus, assim? Porque aí já foge um pouco da minha visão de Deus. Até certo ponto eu tava indo com você. Mas por que Deus tem que... Ele fala isso pra todas as pessoas. Entendi. É que as pessoas não sabem disso. Mas a gente não é inculpável, por exemplo. Tipo assim, ele fala, mano, ele fala muitas coisas a respeito de nós mesmos que quando a gente entende... A gente ativa isso na nossa vida. Do tipo assim, ele virar e falar assim, filho, você é bondoso, você é humilde, você não precisa fazer esforço pra ser. Você é, sabe? Eu estou dizendo que você é isso. Simplesmente seja. Viva quem você é, sabe? Você começa a ativar o ser, sua identidade dentro de você. Sim, só que a maioria das pessoas, quando você fala Deus... Quando você tá falando Deus aqui pra mim, eu entendo o que você quer dizer, porque eu entendo esse Deus criador, tá ligado? Que não é o Deus personificado, a pessoa. Porque o Deus que você tá falando não é um Deus pessoa, ou é? Cara, eu não... É um Deus criador, é um Deus que rege o universo, que dá forma às coisas, não é? Bom, vou só... Por isso que é difícil, né? É difícil conversar sobre Deus. Porque Deus, ele pode ser... Na cabeça das pessoas pode ser tantas coisas, tá ligado? De fato. Às vezes você tá explicando o seu Deus agora pra pessoa, ela não tá se conectando, porque ela talvez não esteja entendendo as palavras que tu tá usando, mas entendeu? meu objetivo não é convencer ninguém. Não, eu sei que não é convencer ninguém. Tipo assim, eu chegar e falar, mano, tem que ser assim, assim, assado, velho. Eu vou falar do que eu vivo, entende? Eu vou dar o testemunho da minha vida. Mas é que eu acho que eu entendo o teu significado, tá ligado? Eu entendo o que você tá falando, porque eu sei que na hora que eu precisei, na hora que eu tava fudido... Eu precisei buscar essa porra. E eu sei que ela existe. Eu sei do que você tá falando. Mas aí que entra... Eu creio que, sim, claro, as pessoas têm Deus de diferentes formas e tudo mais. Mas a forma que eu vejo de chegar em Deus é através... A minha forma de ver, que pra mim é a minha verdade de ver, a única forma de chegar em Deus é através de Jesus, velho.
Jesus é o caminho para chegar a Jesus. É aceitar os ensinamentos de Jesus? É crer em Jesus, velho. O que acontece, mano? Voltando à história que eu disse, Adão e Eva e tal, o ser humano se separou de Deus, velho. O ser humano, ele começou a ter o estilo de vida dele, que é o contrário do que Deus diz e o que ele gostaria que fosse. E aí Deus, velho, ele decidiu reconciliar o ser humano com ele de novo, velho. Através do quê? Quando as pessoas falam Jesus, velho, Jesus, ele é o Filho de Deus que veio na Terra, ele colocou em cima dele na cruz, quando ele foi crucificado e tudo mais, colocou todo o peso, todo o pecado da humanidade, toda a culpa, tudo, mano, tudo que prende o ser humano, velho, tudo que te deixa, velho, angústia, tudo colocou na cruz, e ele abriu o caminho, e ao morrer e ressuscitar no terceiro dia, e ir de novo sentar à direita de Deus, Jesus, ele abriu o caminho, velho, para que os seres humanos conseguissem agora sim, de novo, conectar com Deus, conversar com Deus, ter um relacionamento com Deus novamente, que havia se perdido ao longo da humanidade. E através de Jesus, eu só consigo hoje falar e reconhecer tudo isso na minha vida e tudo mais, porque eu creio que Jesus um dia morreu por todos os meus erros, ele abriu... Mas você vê isso como uma metáfora? Uma verdade. Sim, eu entendo. Mas você não tá dizendo que isso aconteceu necessariamente. Você tá falando... Porque quando você fala o homem se perdeu com Deus, por exemplo. Quando você fala isso, eu entendo isso. Por exemplo, quando a gente tava evoluindo, nasceu os primeiros homens que surgiram à Terra, não existia sociedade, não existia língua, né? Não existia cultura. Então, até a sociedade conseguir se organizar o suficiente para entender qual que era a melhor forma de se viver, ou o que estava acontecendo aqui, ou seja, descobrir o que é Deus, demorou um tempo. Bom, E aí você pode usar essa metáfora que você explicou aí para explicar essa fase do homem. Sua filosofia, qual que é? Darwinismo, sei lá? Não é Darwinismo, não tem nenhuma filosofia... Não, de começar, é porque acho que o qualifica, né, o criacionismo, acho que é o que eu creio. Porque eu creio no Deus da Bíblia. Deus da Bíblia. E pra você se relacionar com Deus é através da fé. Porque ele já começa assim, no princípio criou Deus o céu e a terra. Se você não crê em Deus, você não vai querer... Cara, se você já não crê nisso, você não vai crer em mais nada. Mas você acha que isso não é... Por exemplo, Adão. Você acha que Adão era um cara? Não era, sei lá, a população humana de homens? Não, Adão era um cara. Era um cara, e assim como Eva... Foi o primeiro homem e a primeira mulher. De onde viemos, tá ligado? Mas será que essas histórias... Eu acho essas histórias muito importantes. Cara, tem um cara chamado Jordan Peterson, que tava falando pra você. É um psicólogo... ele deu aula na Universidade de Harvard, deu aula na Universidade de Toronto. Ficou famoso no YouTube também. Ele faz live, não sei o quê. E ele faz uma meta-análise da Bíblia muito foda, tá ligado? Só que... Na visão... E ele foi o cara que me convenceu que Deus existe. Essa é a importância do Jordan Peterson na vida do Monark. Sim, pra mim é um cara muito importante, tá ligado? É um cara que me tirou de uma bad, tá ligado? Na hora que eu tava numa bad, foi as palavras do cara, os ensinamentos do cara, que me guiou pra criar uma filosofia que me permitia batalhar no mundo novamente, tá ligado? E ele olha pra essas... Ele é muito católico, esse cara. Ele crê muito em Deus. E ele olha pra para os ensinamentos da Bíblia como histórias que contêm um significado muito imenso contido nelas, tá ligado? Sobre o fundamento do que é ser um ser humano, de certa forma, entendeu? Essa é a visão dele. A visão é que, tipo, todas as histórias, elas explicam a natureza do homem. Não quer dizer que elas sejam necessariamente contos do que aconteceu na história, mas sim histórias tão fodas que elas, dentro delas, conseguem captar a essência do que é a vida e do que é estar vivo de certa forma, entendeu? Não sei, pelo menos é da forma com que eu vejo agora. Eu respeito tal, a sua visão. Claro, não, e isso que eu quero deixar até bem claro pra galera que tá acompanhando e tudo mais. Cara, eu respeito a forma de pensar de todo mundo. Eu não estou aqui pra convencer ninguém. Claro. Eu estou aqui pra falar do que eu acredito. Nem a gente, exato. A gente